Olá, alunos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, hoje é quarta-feira, dia 1º de julho. Nós vamos trabalhar língua portuguesa e ciências, tá? Essa atividade que está aqui na apostila de vocês, ela é uma atividade avaliativa, tá? Então, portanto, respondam prestando bastante atenção, porque estará tendo um valor ali na avaliação de vocês, tá, gente? Bom, então a prática de atividades físicas, ela é muito importante para a gente manter nossa saúde. E aqui no Paraná, a gente tem bastante parque que é usado diariamente para prática de exercícios, né? Obviamente que agora, durante esse período de quarentena, a gente não tem a gente não tem tanta liberdade assim para estar praticando atividade física na rua, enfim, né? Mas a gente sabe que existe bastante espaço para fazer isso no estado do Paraná, né? Aí mesmo pertinho da escola tem o Parque do Passaúna ali, né? Que bastante gente utiliza para andar de bicicleta, para fazer uma corrida, para fazer uma caminhada, tá? Então, quando a gente está fazendo atividade física, os principais sistemas do nosso corpo que estão funcionando ali naquele momento são o sistema circulatório e o sistema cardíaco, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como o nosso sangue circula pelo corpo, tá? Em geral, é apenas quando nos cortamos que nos damos conta da existência do sangue. Talvez por isso muita gente não goste de ver esse líquido vermelho, mas como ele é importante. No sangue encontramos nutrientes gerados pelos alimentos que comemos, células que defendem o nosso organismo de doenças, oxigênio obtido com a respiração. Se o sangue ficasse parado, somente uma parte do nosso corpo desfrutaria de tudo que ele tem a oferecer. Mas ainda bem que não é isso que acontece. O sangue circula por todo o nosso organismo, percorrendo intrincados caminhos. Repare na região dos seus pulsos e também na dobra do seu cotovelo. Não há ali finas linhas azuis? Elas são pequenos tubos chamados vasos sanguíneos, por onde passa o sangue. Há muitos deles espalhados pelo nosso corpo. Os que vemos nos pulsos e na dobra do cotovelo são as veias, vasos sanguíneos que chegam ao coração trazendo sangue. Mas há também as artérias, que são os vasos sanguíneos que saem do coração, levando o sangue aos tecidos. E os capilares, que são vasos tão fininhos como fios de cabelo. Junto com o coração, os vasos sanguíneos formam um sistema circulatório. Então, se vocês olharem o pulso de vocês, né, tem gente que consegue ver melhor e tem gente que às vezes quase não aparece, de tão fininho que é, né? Então, se você olhar o pulso de vocês, vocês vão conseguir enxergar ali algumas veias, tá? E aqui também, onde a gente costuma tirar sangue, quando a gente vai fazer exame de sangue, também dá para enxergar. É o sistema circulatório que faz com que o sangue percorra o nosso organismo por completo, permitindo que o oxigênio e os nutrientes transportados por ele cheguem a todas as regiões. Afinal, é o coração que bombeia o sangue, colocando-o em movimento, enquanto os vasos sanguíneos servem de caminho para esse precioso líquido. No entanto, o sangue não só faz esse trabalho de entrega de oxigênio e nutrientes para diferentes partes do corpo, como também realiza outro. Recolhe das células tudo o que elas não precisam mais. Para cumprir essas duas funções, porém, esse precioso líquido vermelho precisa de um longo caminho que começa e termina no coração. O coração é dividido em partes, como se fossem os cômodos de uma casa. Podemos imaginá-lo como uma casa de 2 andares. A parte superior é dividida entre os átrios direito e esquerdo e a inferior entre os ventrículos direito e esquerdo. Vamos acompanhar a trajetória do sangue a partir do momento em que ele sai do coração pelo ventrículo direito? Então, olha só, gente. A gente tem aqui, ó, ventrículo direito. Então, o sangue, ele vai sair aqui, ó, e todo esse caminho azul, certo? Ele vai estar fazendo pelo nosso corpo. Aqui, ó, é a cabeça, os membros inferiores, e aqui é o tronco e membro superior, e tronco e membro inferior. Então, o sangue ele vai passar por todo o nosso corpo, tá? Através das nossas veias. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a veia cava inferior, que é uma veia importante. A gente tem a aorta, que é importante, tá? E essa parte aqui do meio está representando o coração, certo?
Então, esse aqui é um esqueminha bem bacaninha que dá pra gente ver bem, que parece ali um encanamento de uma casa, né? Então, é como se a água circula aqui por toda a nossa casa para chegar na pia da cozinha, para chegar na lavanderia, para chegar no banheiro. O nosso corpo também tem os nossos pequenos encanamentos, vamos dizer assim, que são as nossas veias, né? Que fazem o nosso sangue circular por todo o nosso corpo e faz com que o nosso corpo funcione. Tá? Então, o lado direito do coração bombeia o sangue pobre em oxigênio, que é esse sangue azul aqui, ó, tá? Para os pulmões. Então, olha só, ele vai bombear e vai levar para o pulmão. Então, ó, pulmão esquerdo, pulmão direito. Ele tá bombeando o sangue que é pobre em oxigênio, certo? Enquanto o lado esquerdo desse órgão vai mandar o sangue rico em oxigênio, que é essa parte vermelha. Então, ó, tanto o sangue pobre em oxigênio como o sangue rico em oxigênio vai passar pelo pulmão, tá? Então, nesse momento, o sangue quase não carrega oxigênio. Ele traz mais gás carbônico e substâncias descartadas pelas células, pois ele acabou de chegar do passeio pelo corpo. Então, ele vai passando pelo corpo e ele vai perdendo oxigênio. Quando ele chega aqui, ele já quase não tem nada, tá? Por isso que ele vai até os pulmões. Lá, ele vai tirar gás carbônico, tá? E vai entrar oxigênio. Então, sai gás carbônico e entra oxigênio. E daí ele vai voltar para o coração para fazer todo o caminho de volta, certo? É importante vocês entenderem, gente, que o sangue ele vai levar oxigênio para todo o nosso corpo ali, tá? Então, ele sai aqui, ó, dessa parte vermelha que ele tá rico em oxigênio, certo? E ele vai passar pelo corpo inteiro. Quando ele chega aqui, ó, ficou pobre em oxigênio, porque ele já gastou muito oxigênio aqui. Então, ele vai para o ventrículo direito, o ventrículo direito vai bombear esse sangue de volta para os pulmões e o pulmão vai devolver esse oxigênio para começar o processo todo de volta. Tá? É um caminho meio complicadinho ali, mas observando a imagem e lendo o texto a gente consegue entender melhor, tá? Basicamente o que vocês precisam saber é que o sangue vai circular pelo nosso corpo todo, que o nosso coração pode ser dividido em duas partes. Uma dessas partes vai bombear o sangue rico em oxigênio, que é a parte esquerda, e outra parte vai bombear o sangue pobre em oxigênio, tá? Que é o ventrículo direito, certo? Continuando aqui, ó, é justificado porque o sangue tem papel fundamental para que possamos sobreviver. Todos os animais possuem um sistema circulatório, mas ele pode ser mais simples do que o nosso, nos peixes, nos anfíbios, né? Então, vejam, todos os animais, eles possuem um sistema circulatório, mas nem todos têm um sistema tão complexo como o do ser humano é, tá? Então, aqui as perguntinhas. Por que o coração é tão importante para a nossa vida? Qual que é a função dele? O que aconteceria se a gente não tivesse o coração? E como você imagina que é o coração, tá? Então, você já sabe que o coração é mais ou menos assim. Mas como que você imagina que é o coração? Você imagina, por exemplo, que o coração, antes, né, de ter essa aula, você imaginava que o coração tinha essa forma aqui? Ou como que você imaginava que o coração era? Tá? Então, vocês vão desenhar. Vão responder o que são os vasos sanguíneos, em quantas partes está dividido o coração. Aqui tem mais um esqueminho, ó, da trajetória do sangue, certo? E daí vocês vão explicar como que é essa trajetória. E na parte de língua portuguesa, tem um pequeno trecho, na verdade, é de uma música, né? Da Elba Ramalho, que é Bate Coração, certo? Então, vocês vão ler essa música. Se possível, gravem um vídeo ou um áudio lendo para as professoras, tá? Não precisa ser a música inteira, pode ser só algumas estrofes. Então, enumere no poema os versos e pinte de cores diferentes as estrofes. Lembrando vocês, verso é cada linha do poema, certo? Estrofe é esse conjunto de linhas, tá? O conjunto dos versos. Então, vocês vão
colocar um número em cada verso e vão pintar cada estrofe de uma cor diferente. Os versos a seguir se encontram no plural, ou seja, mais de um, tá? Vocês têm que passar ele para o singular, ou seja, para um só. As águas só desaguam para o mar, meus olhos vivem cheios d'água, tá? Então, a água só deságua para o mar, meu olho, tá? Então, vocês vão passar do plural para o singular. Observe o verso retirado do texto. Por isso a gente pena, sofre e chora coração. Nele aparece um dígrafo, tá? Que é o CH. Outros exemplos de dígrafos são CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC. Retire do poema todas as palavras que contêm dígrafos e copie as mesmas abaixo. Então, vocês vão retirar aqui do poema todas as palavras que têm dígrafos e vão copiar aqui. Aqui, leia novamente este trecho da música. Por que o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem para dar? Lembrando para vocês o uso dos porquês, tá? O porquê junto é uma conjunção que indica uma causa, um motivo, uma justificativa, uma explicação. Então, o porquê junto é o porquê da resposta, tá? E o porquê separado é o porquê da pergunta, tá bom? Aqui vocês vão assinalar qual que é o uso correto, se tá certo esse uso aqui na música ou se tá errado, tá? E no texto aparecem palavras acentuadas com o til. Retire-as e escreva-as abaixo. Então, vocês vão procurar aqui palavras que são escritas com til e vão copiar aqui nessas linhas. Certo, gente? É isso. Bem tranquilo, bem sossegado, né? É um pouquinho extenso, mas é uma atividade avaliativa, tá? Então, façam com bastante atenção, leiam com cuidado, certo? Para não cometer nenhum erro. É isso. Se cuidem, fiquem com Deus e qualquer dúvida a gente está aqui à disposição de vocês. Um beijo!